no ar, sejam muito bem-vindos. Boa noite a quem está aqui presente. Bom dia, boa tarde para quem vai assistir depois. Estamos em mais um Destrinchando Fonte Viva. Esse livrinho aqui de Emmanuel, que tem várias reflexões sobre versículos da Bíblia e tudo mais, e que no Destrinchando a gente faz a leitura, reflete, e a gente convida vocês também a colocar um pouco como é que vocês pensam dessa passagem e tudo mais. Faz essa introspecção, né? Contem aí quem vocês são, de onde são, sejam super bem-vindos. Aqui é um espaço para conversa. E aí, hoje vamos falar sobre a mensagem 29 do livro Fonte Viva, que se chama Sirvamos. Então, vamos começar logo para não ficar aquela coisa extensa, porque, né? Meu nome é Jade Alessandra, eu sempre esqueço de me apresentar. Meu nome é Jade Alessandra, sou uma das administradoras do Cantinho e de vez em quando estamos aqui para fazer essas reflexões. Olha, o Júlio Lopes é de Goiânia, o Rui é de Embu das Artes, eu Jade, sou de Macapá, no Amapá. Então aqui a gente tem, olha, várias pessoas de vários cantos do Brasil e podem vir comentando e tudo mais, que a gente vai sempre tentando ler também os comentários para ir se enriquecendo, né, em conjunto. Olha a Paula, ela é chique, ela está na Califórnia. Ai, queria. Então acho que vamos lá. Sirvamos. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não aos homens. Paulo na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 7. Primeiro eu gosto de falar um pouco sobre o versículo em si, pra gente tentar meio que adivinhar, né, o que é que Emmanuel pode vir a trazer, e aí depois a gente lê a mensagem de Emmanuel. E olha, tem a Cris de Taboão da Serra, São Paulo. Olha, eu vou daqui a pouco, em alguns meses eu vou me mudar para São Paulo, então Cris vai ser quase que minha vizinha. Samara Souza de Teresina, Piauí, seja muito bem-vinda também. E aí deixa eu retornar aqui, senão eu me perco. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não aos homens. Eu acho que aqui eu me lembro muito sobre a questão de não se pode servir a Deus e a Mamon. Se eu não me engano é isso. Eu posso estar confusa. Posso estar. Mas a gente não pode... A gente tem que... Muitas vezes a gente escolhe servir aos homens a questão material. A gente serve a um Deus que nos convém. E que não necessariamente é Deus, o Deus real, sabe? Aquele Deus que tem a questão das boas qualidades, que tem o amor, a justiça. Muitas vezes a gente só quer aquilo que nos beneficia. E que não se tem as consequências devidas. E aí, então, às vezes a gente serve muita questão das vicissitudes, muita questão do orgulho, do egoísmo, das competições, do ódio. E a gente vai servindo a essa questão dos homens, que é uma questão totalmente mutável e que a gente, como sociedade atual, a gente ainda não tá, né, nesse aspecto mais evoluído para saber assim, não, isso daqui realmente é o melhor. Muitas vezes a gente vai realmente para um lado um tanto duvidoso e que a gente se coloca assim, não, porque é isso aqui, é Deus. A gente cria toda uma desculpa para se seguir, né? Para se seguir aquilo que a gente quer fazer, mas que no fundo a gente sabe que não é legal. E olha, Silvânia de Salgueiro, Pernambuco. Seja muito bem-vinda. E aí, então, eu acho que talvez Emmanuel venha trazer isso, né? Essa reflexão de ao que estamos servindo. E quando a gente pega e utiliza das palavras como se fosse um argumento que é a palavra de Deus,
o que realmente a gente está vivenciando. E aí, então, vamos lá, continuar a ler aqui. Se legislas, mas não aplicas a lei, segundo os desígnios do Senhor, que considera as necessidades de todos, caminhas entre perigosos abismos, cavados por tuas criações indébitas, sem recolheres os benefícios de tua gloriosa missão na ordem coletiva. Se administras, mas não observas os interesses do Senhor, na estrada em que te movimentas na posição de mordomo da vida, sofres a ameaça de soterrar o coração em caprichos escuros, sem desfrutares as bênçãos da função que exerces no Ministério Público. Então aqui a gente já faz uma pausa que ele já vai falando justamente sobre isso, que a gente vai se colocando por meio de caprichos, a gente vai se vivendo, né, através de toda essa vida mais egoísta mesmo, assim, em que a gente olha para a questão de Deus e vai meio que colocando subterfúgios para que nos beneficie e não o coletivo em si, e que não siga realmente a lei divina. Se julgas os semelhantes e não te inspiras no Senhor, que conhece todas as particularidades e circunstâncias dos processos em trânsito nos tribunais, vives na probabilidade de cair espetacularmente na mesma senda a que se acolhe enquanto precipitadamente aprecies, sem retirares para teu proveito os dons da sabedoria que a justiça conserva em tua inteligência. Se trabalhas na cor ou no mármore, no verbo ou na melodia, se traduzires em tuas obras a correção, o amor e a luz ao Senhor, guardas a tremenda responsabilidade de quem estabelece imagens delituosas para consumo da tua mente popular, perdendo em vão a glória que te enriquece os sentimentos. Se foste chamado à obediência na estruturação de utilidades para o mundo, sem o espírito de compreensão com o Senhor, que ajudou as criaturas, amando-as até o sacrifício pessoal, vives entre os fantasmas da indisciplina e do desânimo, sem fixares em ti mesmo a claridade divina do talento que repousa em tuas mãos. Amigo, a passagem pela terra é aprendizado sublime. O trabalho é sempre o instrutor do aperfeiçoamento. Sirvamos sem prender-nos. Em todos os lugares do vale humano há recursos de ação e aprimoramento para quem deseja seguir adiante. Sirvamos em qualquer parte de boa vontade, como ao Senhor e não às criaturas, e ao Senhor nos conduzirá para os cimos da vida. A Jandira perguntou que livro é esse que estou lendo. É o Fonte Viva, é a mensagem 29, Sirvamos, que é a temática de hoje. A gente geralmente faz uma leitura e vai fazendo umas reflexões sobre o texto. Nos últimos textos a gente tem visto muito sobre Emmanuel falar sobre o trabalho e a necessidade da gente servir, mas de como e a qualidade de como se serve. Aqui ele vai falar basicamente sobre a gente precisa servir, mas a gente precisa saber ao que a gente está servindo. A gente sempre fala da seara do Cristo, de sermos servos de Deus e etc. Só que como a gente realmente está servindo? Como a gente vai saber que está servindo, por exemplo, se a gente não conhece as leis divinas? Se a gente não começa a sentir, se a gente não começa a praticar? Então aqui ele vai colocando muitas dessas questões de se ir encaminhando para toda essa questão, digamos, de o que eu tô fazendo, sabe? Para quem eu tô realmente, que essa ação aqui que eu estou propondo, isso aqui que eu estou vivenciando e que eu digo que eu estou servindo, realmente é para Deus? Está de acordo com a lei de amor, com as leis divinas que são imutáveis? Ou são aquelas que ou a gente está servindo para aquele lado mais
eu vou dizer humano, mas um humano que ainda é imperfeito, sabe? Uma questão humana, mas por um lado meio que imperfeito. Eu tô pegando e fazendo isso pra alimentar realmente o ódio, pra alimentar meu ego, pra colocar aqui, olha aqui como é que eu sou essa pessoa maravilhosa, e não realmente pensando no outro, pensando no bem que se está fazendo para a Terra, para a humanidade, contribuindo realmente aos desígnios de Deus. Eu tenho esse conhecimento de saber, assim, discernir de, olha, isso daqui, por mais que esteja dizendo que é um serviço divino e tudo mais, isso aqui não tá indo de acordo. Porque, assim, a gente pode ver, por exemplo, que há em muitos locais, a gente pode trazer problemáticas, de que há muitos locais, quando a gente vai em coisas do movimento espírita, que tem disputas de poder, disputas de quem é que faz melhor, um querendo atrapalhar o trabalho do outro e etc. E aí, às vezes, isso é somente para chamar atenção em vez de se preocupar. Eu tô fazendo todo um trabalho com relação à entrega de cestas para pessoas, ou eu tô fazendo um trabalho com relação à saúde mental. Mas ao invés de eu me preocupar em como aquelas pessoas estão se sentindo e como elas estão recebendo propriamente as ações, né, humanitárias que se estão sendo realizadas, eu estou apenas tirando a foto, tô falando, olha aqui o que eu faço, olha como é que eu sou, olha como eu sou tão bondoso, tão caridoso, não sei o que. É mais essa coisa de se alimentar daquilo do que realmente de se olhar para o outro, de se entregar realmente, de servir. Então, são coisas que a gente começa a se pensar. Como é que... para que lado? Qual a que servo eu realmente estou servindo? São essas que são as criadas pelos humanos? Eu estou somente querendo me equiparar a outros homens que são tão imperfeitos quanto eu e que têm ainda essa questão da competição? Ou eu realmente estou querendo olhar para os outros irmãos e ajudar porque eles estão precisando, eles clamam por ajuda e eu tenho todo esse amor e eu falo, não, eu vou distribuir o amor que eu tenho, eu vou cuidar dessas pessoas o melhor que eu posso, eu vou realmente me entregar a esse serviço. Essa seria a questão da entrega e do serviço a Deus. Esse seria realmente do nosso servo, porque Deus está aqui e Ele coloca, fora como até no Espiritismo se diz, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. E caridade, para quem não sabe, é um amor sublime, é uma lei, é aquela realmente de se entregar, é a lei maior, a lei do amor, a lei da caridade. Amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas. Mas às vezes a gente ainda coloca muito uma questão meio que inversa. Vou primeiro me servir e aí sim eu sirvo, né, a Deus. Mas aí quando a gente vai tentar se servir e esquece de que Deus está em tudo, inclusive em nós, a gente acaba procurando se servir de coisas que não nos fazem bem. E que no futuro, podendo ser nessa encarnação ou não, a gente acaba percebendo e adoecendo com relação a isso. E pra gente, então, recuperar esse tempo que a gente se serviu de coisas tão não legais, podem demorar dias, podem demorar anos ou podem demorar séculos. Então, cada vez mais que vocês forem ler, e eu sempre recomendo, então, que vocês peguem, ó, se a gente está lendo hoje Fonte Viva, a mensagem 29, antes de vocês dormirem, fazerem a prece de vocês, leiam de novo e pensem. Como é que eu tô encaminhando tudo isso?
quais as decisões que eu vou fazer e que consequências que eu vou acolher no futuro por conta disso. Vocês estão tendo a oportunidade de despertar. Eu estou tendo a oportunidade de despertar. Porque eu também não vou me colocar aqui num parâmetro mais alto, não. Eu tenho 22 anos? Tenho 22 anos. Você é jovem já, sou jovem. Mas eu já fiz bastante escolhas e que eu tenho que agora assumi-las. E que não são legais. Que eu olho e falo, poderia ter feito de outra maneira? Poderia. Agora eu vou assumir a consequência e vou me reestruturar para uma vida mais saudável. Mas eu preciso despertar. E estar aqui hoje, fazendo essa live, conversando com vocês, é o meu momento de despertar também. De ler uma palavra, um texto pequenininho de Emmanuel, de uma análise de um versículo de uma carta de Paulo, e pensar, ok, o que eu estou fazendo com isso? Será que aqui no cantinho eu estou entregando realmente um trabalho que está apenas me alimentando, mas não está contribuindo com vocês, com os outros? Eu estou me exaltando? Eu tenho que prestar atenção também nisso. Eu tenho que fazer essa reflexão. Porque principalmente, assim, no cantinho que eu coloco, que é uma questão religiosa, que se fala de Deus, da lei do amor, das leis divinas. Então eu tô realmente utilizando para o propósito divino? Será? É bom de se refletir. Porque não sou perfeita. Tô longe disso. Eu vou continuar cometendo equívocos, mas a cada vez mais que eu vou trabalhando, e que eu espero que, assim, é uma coisa que eu não largo, é o cantinho, porque ele é um local que ele me permite estudar, ele me permite conversar com vocês e fazer diversas reflexões. E aí, então, ele é um momento de me catalisar para esse despertar. Aqui, ó, eu tô no cantinho, eu participo de 15 dias aqui no Destrinchando, e de 15 dias eu participo do Clube do Livro no sábado. E a gente fala Nas Voragens do Pecado. Mas o Clube do Livro, a gente já tá no nosso segundo livro. O Clube do Livro tá me fazendo ler muito mais livros espíritas. Tá me incentivando a querer conhecer, a querer entender. Boa noite, Margarete. E aí ele a querer me conhecer, a querer muito mais, assim, de compreender e saber, assim, pera, olha essas pessoas, elas estão equivocadas? Estão. Mas eu também começo a sentir que eu já fiz isso daqui, ou eu faço isso daqui, eu compreendo. É o meu espelho. E aí eu olho e falo, ok, pra onde que eu vou caminhar? O primeiro livro do Clube do Livro foi o Renúncia. E foi, assim, um livro que, assim, eu não sabia da história. Sim, eu sou uma espírita, mas que, enfim, vergonha. Eu não sabia muito da história. E simplesmente falaram pra mim que era pra eu ir na estante da minha mãe, olhava um livro e pensava assim, vai ser esse daqui que eu vou trabalhar no Clube do Livro. E eu simplesmente olhei e falei, vai ser tu. Aquele livro me transformou de uma maneira, de vendo a personagem a Suzana, a protagonista que é a Alcione, principalmente a Alcione, que é um exemplo, a Suzana, que é um exemplo com o qual eu me identifiquei como espírito aprendiz, porque aqui mesmo no texto ele fala, amigo, a passagem da Terra é um aprendizado sublime, que eu agora sempre estou falando, que a gente é sempre aprendiz. E a Suzana, então, como um espírito que realmente eu tô aqui para aprender, e que eu sei que nas minhas vidas eu já devo ter cometido alguma coisa
do tipo, mas a Alcione como já um espírito a ser exemplar, sabe? Que eu pego e olha aqui, que ser incrível, sabe? Resignado, humilde, que me carrega e me alivia, sabe? Que me mostra assim, é isso daqui pra se viver. Eu sempre falo que, assim, a gente sempre fala que Jesus é o nosso guia, né? Só que Jesus, às vezes, eu já de Alessandra, eu olho e fico assim, nossa, mas é tão difícil de se colocar no patamar dele, porque ele já chegou à perfeição, né? Então eu acho assim, meu Deus, eu ainda preciso caminhar, são milhões de anos que eu vou ter pra chegar ali. E aí eu falo que a Alcione é meio que a metade do caminho. Que é uma coisinha que eu olho e falo assim, ok, Jesus é aquele que eu vou chegar, aquele patamar ultra mega, sabe? E aí a Alcione tá lá na metade do caminho que ela fala assim, vem até aqui de pouquinho em pouquinho, chega até aqui, e aí daqui a gente vai caminhando junto pra ir até Jesus, sabe? Então, ela é um ser maravilhoso e que me despertou coisas muito lindas e frases muito bonitas, e que cada vez que eu vou pensando eu fico, não, peraí, pra que lado que eu vou seguir, sabe? Com que eu vou me preencher? E aí a Pétria Young falou, eu nunca li Renúncia, eu super recomendo, e se quiser a gente tem todas as lives que a gente fez do Renúncia no nosso IGTV, é só pesquisar aqui nas séries, tem também no YouTube. É muito bom, aí se quiser aí lê um pouco, acompanha a live, lê um pouco, acompanha a live. É muito bom esse livro e eu recomendo pra todo mundo, assim, que não vai se arrepender. É uma leitura que te transforma, é um divisor de águas, definitivamente. E aí, então, gente, o que vocês têm sentido com essas reflexões? Com essa questão de para quem vocês estão servindo? Vocês acham que vocês estão mais pro lado dos homens, da matéria, da carne, ou pro lado mais realmente de Deus? Vocês acham que quando vocês vão servir, né, pra questão do bem comum, vocês têm se questionado em relação a isso, assim, de pera, isso daqui eu acho que não tá caminhando pra um lado tão legal, ou não, isso daqui é realmente uma coisa muito boa que eu tô tentando contribuir, que eu estou tentando me entregar. Vou falando. Eu estou perguntando, eu quero escutar vocês, esse daqui é o espaço. E eu queria só falar então, enquanto vocês estão criando coragem, mas eu quero escutar vocês sobre isso, que tem estudos espíritas que eles fazem sobre... É que nem o Fonte Viva, sabe? Porque no Fonte Viva, eles pegam um versículo e aí o Emmanuel vai destrinchando, que nem o programa, assim, Fonte Viva. Mas ele vai destrinchando. E tem, não sei se vocês conhecem, estudos espíritas que fazem isso. Eles pegam o Evangelho e vão estudando versículo por versículo. Inclusive eu participo de um, que é um NEP, que ele é um NEP miudinho, que ele pega e é o estudo de um versículo por 1h30. 1h30 em um versículo. E, gente, é assim uma coisa que você vai percebendo, porque no começo eu achava assim que, nossa, 1h30 para um versículo, minha Nossa Senhora. Só que a gente depois vai percebendo que é uma coisa que a gente tem que se aproveitar. Que às vezes a gente coloca uma coisa tão corrida, sabe? E que aí fica... A gente não absorve tudo. Emmanuel traz essas coleções, né?
a coleção Fonte Viva, que aí tem o Pão Nosso, o Fonte Viva, etc, etc, vários livros, e que ele vai então trazendo, né, dessas reflexões, mas é bom também da gente começar a ir pegando, porque transforma, muda o teu pensamento, te transforma mais em coisas atentas, sabe? E eu acho que é bom da gente ir pegando e ir tentando entender isso daqui. Olha, a Margareth Soares tem um Fonte Viva, eu super recomendo que leia. Toda vez que for fazer, então, seu evangelho ou alguma prece assim, lê primeiro Fonte Viva, faz a prece e depois lê o evangelho, que aí você também vai pegando, vai absorvendo. Aqui, assim, na live, quando eu costumo fazer, eu gosto muito de ler primeiro o versículo, e aí pensando no que talvez possa ser desse versículo, e aí depois eu leio a parte do Emmanuel, porque eu gosto de ir pensando mesmo, sabe? Eu leio, Margareth, eu leio uma mensagem só, não precisa ser muito, sabe? A gente pega, lê uma mensagem, aí que, sei lá, o 2, aí eu pego, aí eu leio o primeiro versículo, depois eu penso, assim como eu faço aqui no Fonte Viva, na live. Aí eu penso, eu gosto de refletir primeiro sobre o que o versículo tá falando, o que eu acho que pode estar falando, e aí depois eu venho pro texto para refletir também sobre o texto. Que aí a gente vai meio que conciliando e acrescentando, sabe? Pra ir colocando também um pouco da nossa vivência, da nossa experiência. E o Luiz Roberto Tavares: quanto mais se estuda, mais a certeza de que não se sabe nada. E pelo fato de não saber de nada, vem a evolução. Já diria, né, aquele nosso amigo Sócrates: só sei que de nada sei. E aí é realmente assim, quanto mais eu vejo, eu vou olhando assim do espiritismo, eu vou pensando assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir estudar tudo isso sobre o espiritismo, mas que eu já posso ir começando a fazer um pouquinho. Eu também não preciso ter pressa para ler milhares de coisas, mas eu quero saber fazer e fazer com qualidade. Porque muitas vezes a gente se importa muito com, não sei quantos livros e tal. Não, mas espera, você absorveu aquilo dali com propriedade, você teve aquele cuidado de pesquisar, de estudar. Eu digo isso porque, assim, com o Clube do Livro, eu pesquiso para além do livro em si, né? O livro que a gente lê é o Nas Varagens do Pecado. Então eu tenho que ler, eu acho que umas 2 vezes os capítulos, umas 2, 3 vezes, para montar um roteirinho e tudo mais, e falar com vocês e tudo. Mas, assim, eu vou lendo, assim. E aí depois eu venho no computador e vou complementando. Eu pego tipo um tema, eu vou e vejo assim, vingança, perdão. E eu vou estudando e vai me enriquecendo. E eu vou colocando também aqui, olha, tal pessoa falou isso daqui, mas tipo, teve do sábado passado que era sobre um personagem que queria aprender a outra pessoa contando com o seu afeto. E eu fiquei assim, mas prender uma pessoa é sinônimo de amor? É sinônimo de afeto? Então, tipo, com uma pequena palavra deu pra dar uma refletida grandiosa sobre o amor, sabe? Se amor é liberdade, amor é prisão, como é que aquela pessoa se sentia, ela expressava o sentimento dela. Então vai ter mais esse cuidado, ter mais dessa reflexão, ter um pouco assim, vamos lá, vamos com calma, com paciência. Também não precisa ser uma coisa ultramente complicada. É só ir com leveza e também com uma coisa assim que coloque o seu coração. Colocando o seu coração, você coloca com qualidade. Então eu acho importante. Peguei o Andrezito. Peguei o assunto apenas agora, mas tenho uma pergunta, porque geralmente os médios que têm mais tempo de caminhada, pelo menos alguns, estão tão soberbos. Então, depende. Depende muito. Tem também médios que não têm uma caminhada muito grande, que são assim. Na verdade, não é muito sobre ser médium, mas é sobre ser humano. É mais sobre essa questão. Porque assim, eu sempre gosto de ressaltar, porque muita gente, e eu vou falar
Toda vez quando for falar de mediunidade, eu vou falar mediunidade não é dom. Mediunidade é uma faculdade natural, que todos nós temos, só que uns têm com um grau maior do que os outros, que aí se chama ostensividade. E um dia a mediunidade será, assim, coletiva e tudo mais. A mediunidade, ela tem o serviço de ser, lógico, a comunicação entre o espírito e a humanidade. É uma maneira que se tem. Então, o médium em si, ele é apenas um instrumento. Ele é como se fosse um celular humano, sabe? E aí, só que, tipo assim, e ela tem, para o médium, e para a humanidade, assim, a questão de ajudar as pessoas, que aí os espíritos vão instruir, ajudar alguns espíritos, porque alguns espíritos eles precisam passar por alguns tratamentos em reuniões mediúnicas, por exemplo, para poder conseguirem evoluir, sair daquela questão que eles estão de adoecimento e tudo mais. Mas também eles têm uma função muito imprescindível, que é de educação do próprio médium. Porque muitos dos médiums que se encontram, tem uns médiums que se tem de missões, que vêm para missões, que são, por exemplo, um Chico Xavier, que ele veio para a missão de ajudar as pessoas, diminuir a dor delas e tudo mais. Mas tem também os médiums que eles vêm também para essa questão, porque muitos deles vieram meio que e já falharam nessa questão de mediunidade. Ou eles cobraram, ou eles se afugentaram, ou eles procuravam ter, como posso dizer, gente, eu esqueci o nome da palavra, mas ter vantagens, lembrei, vantagens sobre as outras coisas e tudo mais, e eles se perdiam. Então, tem muito disso, assim. E a mediunidade, ela vem justamente para se trazer isso. Se eu não me engano, mas por isso que eu falo, posso estar errada, mas lá na primeira parte do livro dos médiuns, se tem que o médium não é santo, mas o trabalho do médium é. Então você tem que levar aquilo com uma maior questão, mais disciplinada. Até, gente, pra quem é médium e vai trabalhar com a mediunidade nas reuniões e tudo mais, até a sua alimentação, vocês nem imaginam, mas até a alimentação você tem que se manter, né, numa disciplina, por exemplo, naquele dia. Certos tipos de filme você não assiste, certos tipos de livro você não assiste. Então vai se colocando toda uma restrição para tentar trazer um melhor trabalho. Algumas emoções e tudo mais. Naquele dia fala assim, não, hoje é dia de reunião, então eu vou me manter nisso daqui, dessa maneira. Só que o problema é que, por exemplo, tem espíritos que eles, sabendo, por exemplo, que os médiuns, como somos humanos, e não são perfeitos, os médiuns não são perfeitos, muitos tendem à questão do orgulho. Então tem alguns espíritos que, para atrapalhar o trabalho da sociedade, da humanidade, eles começam então a exaltar, a se fingir passar por outros espíritos que são ditos evoluídos, e a tudo mais, e a dizer coisas grandiosas, e a meio que ir inflando o orgulho daquele médium. E isso vai meio que, os espíritos benfeitores, eles vão meio que permitindo que também se aconteça, para que o médium saiba filtrar. Isso daqui sim, isso daqui não. Não, pera, estão falando isso daqui, mas não tá legal essa mensagem. Não tá de acordo realmente com o que é da humildade,
sabedoria, mas não aquela coisa de gênio e tudo mais. Olha como você é tão bom, tão caridoso, que é uma coisa assim que a gente tá falando, né, do Fonte Viva. Então, os espíritos benfeitores, eles utilizam justamente para meio que desenvolver a filtragem. Mas que há alguns médiuns, por ainda serem dessa questão, essa concepção mais humana, e de se ter essa questão do orgulho, eles acabam meio que sucumbindo e indo para essa parte do soberbo. Mas isso é independente de ele tá mais tempo no trabalho, tá menos tempo. Não, é mais da questão humana mesmo, de que ele pode tender ou não. Porque quantos de nós, né, não tem essa questão do orgulho? E aí que vai sendo exacerbado, a gente precisa realmente trabalhar. E aí por isso que eu volto a retomar. A mediunidade também é um momento para se autoeducar. Porque quando a gente percebe que tal coisa, tal ação, tal sentimento não te faz bem e te abre portas para espíritos não tão legais que também não vão te fazer bem, então você começa a perceber eu preciso trabalhar isso daqui. Falando de uma experiência pessoal, assim. Quando começou a eclodir a mediunidade em mim, tinha certos momentos que eu sentia quando tinha muita raiva, e eu sou muito orgulhosa, então eu me identifico, assim. Batia a questão do meu orgulho e eu sentia raiva, eu começava meio que me sentir um pouco mal. E aí eu percebi que eu não quero isso aqui pra mim. Então eu tive que começar a dar uma trabalhada. Não vou dizer que eu sou 100%, não. Eu ainda sou muito orgulhosa, muito teimosa. Eu assumo. Mas eu tenho tentado cada vez mais digerir isso e meio que dar uma reduzida, uma trabalhada. Porque senão eu vou pra um caminho não muito legal. E aí eu tenho que... Tem coisas que eu já olho assim, por exemplo, até estavam falando assim, assiste aquela série, assiste daquilo ali. Eu não tô me sentindo muito bem nesses últimos dias. E então eu não vou assistir isso daqui porque eu sei qual é o meu limite, que eu sei que isso daqui pode me incentivar a alguma coisa que não tá legal. Então a gente vai meio que dando uma descoberta nos limites. Mas assim, vai de cada um. E de nada, Andresa, tu pode perguntar. Eu vou indicar, inclusive, tem um livro bem legal, que é do Chico com o Irmão X. É do Espírito Irmão X. É Contos desta e da Outra Vida. E ele tem uns contos muito legais, porque o Irmão X, pra quem não sabe, Humberto de Campos, ele faz umas reflexões muito legais sobre a própria vivência como espírita, sabe? Nosso próprio comportamento. E ele faz a gente refletir sobre isso. E num desses é justamente sobre, e vários desses, na verdade, sobre mediunidade. Sobre a questão de se ajudar, sobre a questão de se contribuir com a sociedade, como é que essas pessoas que se estão dizendo como caridosas e tudo mais, elas estão realmente trabalhando. Então eu acho muito interessante, assim, e eu super recomendo pra vocês. Deixa eu só ver aqui se eu acho. Tem aqui esse texto, mas eu não lembro direito, que é mediunidade. Que eu até fiz vários risquinhos e aí no final ainda escrevi. No final eu escrevi assim: o indivíduo, ser humano, ainda não está preparado para esse momento. A mediunidade pode ser usada malmente por aqueles que... Nem eu lembrei minha letra, gente. Desculpa, não vou conseguir terminar. Mas que aqui eles vão trazendo, por exemplo,
uma reflexão justamente sobre a mediunidade, que tem um homem que vai falando e vai dizendo sobre a questão de utilizar da mediunidade. Ah, por que não usa a mediunidade para informar tal coisa, tal coisa, tal coisa, que já avança logo? E aí a gente esquece do livre-arbítrio. E aí a gente ainda não tá, sabe? O livro é Contos desta e Doutra Vida, do Irmão X, Chico Xavier e Irmão X. Vou digitar aqui pra vocês e aí vocês pesquisem. Pronto. Então, assim, ele vai ter. Ele tem. Eu lembro que tem de vários, assim. Que aí vai colocando. Tem até de um. Eu não. Que é de um menino que ele era médium e tudo mais. E aí começaram a colocar na cabeça dele. Ai, olha como você é bom. Olha como você é maravilhoso e não sei o que. Então ele acaba, tipo, meio que indo pra esse outro caminho, sabe? Que é justamente da soberba. Será que esse é Macário Fagundes? Bora ver aqui se é esse. E aí qualquer coisa eu já indico pra vocês procurarem, então, esse conto. Mas é muito bom, assim. Eu vou procurar a lição maior, Diário de um Médium, será? Tem sobre tudo, gente. Esse livro aqui, e aí vai tendo diversas pequenas reflexões, sabe? 75. Vaidade. Ixi, tem um monte, assim. Tava até abrindo um aqui que pegava, assim, que era um que achava que era, assim, melhor porque ele andava com a Bíblia no peito, sabe? Esse tipo de coisa. É, o Diário de um Médium aqui. Aí é o Diário de um Médium. É o conto 18 desse livro. Eu indico que vai mostrando meio que a mentalidade de um médium sendo meio que vai mudando, sabe? Antes ele trabalhava com a mediunidade e tudo mais, só que depois vão aparecendo coisas e vão dizendo, ai, olha aqui, esse é grande espírito, olha aqui seu grande trabalho. E enquanto as pessoas estão tentando informar ele, estão tentando adverti-lo, né, de que ele tá indo por um caminho não legal e que estão tentando ludibriá-lo, ele começa a ficar revoltado, começa a se afastar do trabalho e tudo mais. Então, vocês vão vendo, meio que é como se o próprio médium vai escrevendo e você vai vendo, então, a mudança de comportamento do próprio médium. E aí eu deixo aí essa indicação pra vocês desse livro. Se vocês gostarem, contem aí, eu vou aparecer só, não na próxima e na outra, e aí vocês me informam aí. Ou qualquer coisa, se vocês lerem, comprarem um livro e tal, vocês marcam, postem nos stories e marcam um cantinho, que aí eu vou ver, olha aí, as indicações estão surtindo efeito. E lembrando, gente, que olha, eu esqueci até de avisar que ative as notificações para terem coisas, novidades do cantinho. Se vocês quiserem comprar os selos que estão aqui embaixo, vocês podem ajudar, porque o cantinho está elaborando um projeto de arrecadação de dinheiro para comprar cestas básicas para famílias carentes, tanto aqui do Amapá quanto do interior do Pará, que são os locais onde a gente mora, a gente da equipe do Cantinho. Então vocês podem contribuir. Tem também o link da Amazon, que é lá na bio. Vocês acessando o link da Amazon e fazendo qualquer compra, vocês podem comprar esse livro, qualquer outra coisa que vocês queiram. Também a gente arrecada dinheiro, a gente está destinando tudo para esse projeto, que a gente vai fazer então uma distribuição no final do ano, que a gente quer no Natal que as pessoas tenham uma cesta básica e tudo mais, uma cesta básica bem bacana para elas. E a gente tá fazendo então essas arrecadações e a gente espera que vocês gostem.
dos outros recados que a gente vai tendo. Então, toda segunda-feira às 19 horas a gente tem o nosso Destrinchando Fonte Viva. Semana que vem é a Aninha que vem assumindo. Ela vai falar do 30, da mensagem número 30, que é Educa. Eu gosto muito dessa mensagem. Essa mensagem é muito boa. Então fiquem aí na segunda que vem às 19 horas a Aninha com o Educa. Eu só apareço na outra com a mensagem 31, Lavradores. Na quarta-feira tem outra live que é de leitura e reflexão, que é com a Sabrina, que é do livro Vida Feliz, da Joana de Ângeles, que a gente também faz essa leitura, essa reflexão, essa coisa mais gostosa que a gente vai lendo, respondendo perguntas também de vocês, escutando vocês e tudo mais. Aos sábados, nesse sábado vai ter uma live que... eu tenho que ver. Mas nesse sábado tem a live que é com a Aninha, que vai ser sobre André Luiz, um tema de André Luiz. Deixa eu só pegar aqui o tema direito, porque coitada da minha mente, não vai saber decorar tudo, gente. Vai ser a epífise na obra de André Luiz, que ela vai falar, sábado às 8 horas. Mas, pra quem quiser, tem o nosso Clube do Livro, de 15 em 15 dias, sábado 8 horas, foi sábado passado a última live, que é do livro Nas Voragens do Pecado. A gente tem link também na bio do Telegram, do grupo do Telegram, que a gente sempre conversa lá. Eu estou lá, só vocês falarem que eu apareço e fico conversando com vocês, é super também divertido. Quinta-feira, 8h30, a gente tem o estudo do Livro dos Espíritos, que é um grupo fechado, que aí vocês entram também no link da bio, tá lá, grupo Livro dos Espíritos, estudo Livro dos Espíritos, que aí acontece no Meet, mas vocês têm o link através do Telegram. Então, gente, tem muita coisa do Cantinho, eu espero que vocês gostem. E espero então que vocês façam as leituras. Eu dou vários deveres de casa de leitura pra vocês, que vale muito a pena. E é isso, até a próxima. Beijo, tchau, tchau.